Usar método Pomodoro é muito superior a não usar o método Pomodoro. Eu mesmo usei uma versão adaptada do método para passar na medicina da USP, mas a questão aqui é: o que a ciência diz sobre o método Pomodoro e se existe um método melhor ainda que o método Pomodoro? E para nossa sorte, tem um artigo científico muito recente de pesquisadores da Universidade da Califórnia que estão estudando o assunto, e a interpretação dos achados da pesquisa que eles fizeram nos leva a crer que tem duas melhorias que podem ser feitas no método Pomodoro. Mas para entender isso, a gente precisa mergulhar nesse artigo, dar uma olhada mais detalhada numa tabela que eles criaram para ter informação suficiente para tirar nossas próprias conclusões. E antes de entrar no artigo, só para a gente falar a mesma língua e para quem não conhece, o método Pomodoro é uma técnica de estudo que diz que você não deve estudar por longos períodos sem pausa. Você não deve estudar 4 horas seguidas, 8 horas seguidas, sem fazer pausas de períodos fixos durante esse estudo. Então, dependendo da fonte que você aprende o método Pomodoro, você pode estudar por 40 minutos, fazer uma pausa de 5 minutos. Estudar por 1 hora, fazer uma pausa de 10 minutos. E assim você estudaria mais do que estudando sem parar, porque esses descansos fazem sua mente descansar e você volta com uma atenção maior. E esse método funciona bem, funciona melhor do que não fazer as pausas, mas tem alguns poréns, que é o que a gente vai descobrir junto nesse artigo. Então o nome do artigo é Quantificando o Span de Atenção entre Diferentes Idades. E o que eles fizeram para fazer esse artigo? Eles selecionaram 260 pessoas entre as idades de 7 e 85 anos e fizeram um teste de atenção com elas para determinar como que se mantém o nível de atenção delas durante determinada atividade. E tem uma tabela nesse artigo que resume muito bem vários dos achados dessa pesquisa que eles fizeram, mas para interpretar essa tabela, primeiro você tem que entender alguns conceitos. Então o primeiro deles é de A-span, A-span. Span, traduzindo literalmente, é um período de tempo. A-span é o tempo que uma pessoa consegue ficar fazendo algo sem ter nenhuma distração, sem pensar em outra coisa, sem desviar o olhar. E aí a ideia dessa pesquisa é colocar essas pessoas para fazerem uma atividade por vários minutos e ficar medindo quantas vezes elas se distraem, quanto tempo demora para elas se distraírem cada uma das vezes. E outro conceito importantíssimo que a gente vai usar para tirar nossas conclusões e para avaliar o método é o decremento de span. Então, no momento que você começa a atividade, o seu span vai mudando conforme passa essa atividade. Então você começa com um span de tantos segundos, aí tem uma distração. Aí a partir dessa primeira distração, o próximo span dura quanto? Quantas distrações você vai ter até o final? E com esses dois conceitos, o A-span e o decremento de span, já dá para a gente avaliar nossa tabela. A única coisa que você tem que ter ciência é que nessa pesquisa eles usaram uma atividade de 6 minutos, e a gente aqui vai pensar em sessões de estudo, sei lá, 30 minutos, mas a lógica é a mesma. Então a tabela é razoavelmente simples, você vai ter duas linhas principais, uma para ver como é que é o A-span e uma como é que é o decremento de span, e a gente vai ter 3 colunas, cada uma para avaliar uma faixa de idade. Então a gente vai ter crianças, adultos jovens e adultos um pouco mais velhos. E o primeiro achado dessa tabela é o título do artigo, que está avaliando como é que é o span entre diferentes idades, e o que a gente nota é que crianças e adultos mais velhos têm um span de atenção menor que adultos jovens. Então a gente considera aí que a partir dos 16 anos de idade até 20 e poucos anos de idade é o seu pico de atenção. É a faixa de idade que as pessoas conseguem ficar mais tempo concentradas. Mas aqui a gente já vai ter um porém enorme sobre essa tabela, que é a questão do intervalo de span para cada uma das faixas de idade. Concebendo nessa tabela, tem aqui uma linhazinha de range, que é intervalo em inglês. E você vai ver que o intervalo é gigantesco. Você vai ter valores mínimos aí de 8 segundos e valores máximos de 200 segundos. O que significa que para pessoas diferentes, o span de atenção pode variar de 8 a 200 segundos, o que é uma diferença gritante. Então, mesmo que para cada faixa tenha uma certa diferença, para cada pessoa a diferença é muito maior. Você, o seu colega e qualquer parente vai ter um span de atenção muito diferente um do outro. Uma outra forma de avaliar o tanto que varia esse span é por meio da variável desvio padrão, que é um pouco mais complexa que intervalo, então não vou usar aqui. Mas o desvio padrão também aponta para uma grande variação de span entre diferentes pessoas. Uma outra informação que não está nessa tabela, mas está em outros estudos,
é que o span de atenção vai mudar muito de ano após ano. Então o que se sabe é que há 10 anos o span de atenção era um pouco maior do que hoje em dia. Então tem essa mudança por pessoa, tem essa mudança por idade, tem essa mudança por época ou por ano que a gente tá. E esse conjunto inicial de informações eu quero que você guarde, porque vai ser muito útil para uma das nossas conclusões em relação ao método Pomodoro. O que eu estou te falando até agora é que existe esse span de atenção e ele é muito diferente dependendo de cada variável, dependendo do contexto, para pessoas diferentes. E agora a gente pode ir para a segunda linha grande dessa tabela, que é a que eu acho até mais interessante, que a gente vai avaliar o decremento de span. E só explicando novamente o que é esse decremento de span. Você começou a estudar, então você tem seu primeiro período de atençãozinha, que dura alguns segundos, aí você tem uma distração. Aí você tem um novo período de atenção, depois uma nova distração. Depois um novo período de atenção, depois uma nova distração, isso até o final do seu estudo. O decremento de span quer avaliar o quanto que muda esse período de atenção durante seu estudo. Se ele vai aumentar conforme você estuda, se ele vai diminuir conforme você estuda, o que vai acontecer com ele. E aqui a análise é bem mais complexa, mas tem umas informações úteis para a gente. Então a gente vai ter duas variáveis principais aí de avaliação, que é média e mediana. No caso da mediana, sempre vai ser um incremento negativo, ou seja, um decremento no span. O que significa isso? Que para a maioria das pessoas, em qualquer faixa de idade, conforme o estudo vai passando, o seu nível de atenção vai caindo. E a gente pode falar que é a maioria das pessoas, porque a gente usou a mediana. Então a gente tem uma conclusão legal aqui. Para a maioria das pessoas, conforme passa o estudo, a sua atenção vai ficando menor, o seu nível de atenção vai ficando menor, você vai se distraindo mais facilmente. E intuitivamente a gente já sabe disso, e é por isso que o método Pomodoro funciona. Porque você vai cansando, você faz uma pausa para descansar. Mas aí tem uma parte dessa tabela que é bem mais complexa de se analisar, que é em relação à média. De acordo com a média, algumas faixas de idade têm um incremento do span de atenção durante o estudo. Ou seja, ele começa estudando, se distraindo bastante, e conforme o estudo passa, ele vai se distraindo menos, vai ficando mais focado. Mas isso só acontece para algumas pessoas, e essas pessoas têm um span bem aumentado, o que puxa a média para cima. Mas isso não é para a maioria das pessoas. A média é maior, mas a mediana ainda é negativa, ou seja, para a maioria das pessoas o span vai diminuindo, e isso para todas as faixas etárias. E um outro motivo de ter a média positiva é que esse período que as pessoas foram submetidas é apenas de 6 minutos. Se você colocasse para 1 hora, muito provavelmente tanto a média quanto a mediana seriam negativas, que é um caso mais similar ao que a gente quer supor, que é um período de estudo. Mas que conclusão que a gente quer tirar dessa segunda linha grande aí, que é do decremento de span? Que, para a maioria das pessoas, sempre vai diminuindo seu nível de atenção. Vai tendo um decremento no span, então no começo do seu estudo você está mais focado, no final você está menos focado. E uma outra conclusão é que as pessoas são diferentes. Algumas pessoas têm um comportamento diferente. E o nível de atenção vai melhorando durante o estudo. Com o porém, é claro, de que foi feita uma pesquisa com apenas 6 minutos. Se fossem mais minutos, em algum momento a pessoa também ia começar a cansar. Então é isso. Várias conclusões que a gente tira dessa tabela, conclusões muito legais, que agora a gente vai jogar para o método Pomodoro. Só para relembrar algumas das conclusões. O nível de atenção vai mudar um pouco de faixa de idade para faixa de idade, mas vai mudar muito individualmente. Você vai ver que tem pessoas que têm um span muito grande e pessoas que têm um span muito pequeno. E uma segunda conclusão bem útil para a gente é que para a maioria das pessoas o nível de atenção só vai caindo. Tem algumas exceções de pessoas que têm o span aumentado depois de começar a estudar. Então, beleza. Como que isso afeta o nosso Pomodoro? Como que a gente deixa o nosso Pomodoro melhor ainda? Primeiro lugar, não adianta você usar uma regra feita por outra pessoa. Então, como eu falei no começo do vídeo, cada fonte que você for aprender o método Pomodoro vai te falar um tempo que você deve estudar e um tempo que você deve parar. Só que esses tempos são muito individualizados, como a gente viu nessa pesquisa. Cada pessoa vai demorar mais tempo ou menos tempo
para ir ficando mais distraída. Então a primeira mudança que você tem que fazer no seu Pomodoro é não segue a regra que foi te dada. Então se falaram, estuda 30 minutos e faz uma pausa de 5, ou estuda 1 hora, faz uma pausa de 10. Esquece isso. Vê para você quanto que você consegue manter ainda um span razoável para determinar o seu tempo inicial, pelo menos. E a segunda mudança que eu acho que é até mais importante é que esse período não precisa se manter igual durante todo o seu estudo. Então você pode fazer um primeiro período de 40 minutos, cansou, pausa. Aí no segundo período você está super motivado e focado, não pausa nos 40 minutos se sua mente estiver funcionando super bem. Continua até ela começar a cansar. Aí você faz a pausa. Então, por exemplo, para mim era muito comum, eu começava, o meu primeiro estudo do dia era um pouco melhor, e eu ficava 1 hora e meia sem perder a concentração. E enquanto eu não perdia a concentração, eu aproveitava para estudar. Porque no momento que eu pausava, eu não sabia como que eu ia voltar. Então, se eu ainda estava com foco, eu continuava estudando. E aí, já no meu segundo período de estudo, eu já não conseguia ficar 1 hora e meia sem parar. Aí eu estudava uns 50 minutos e começava a cansar. Aí eu fazia minha pausa. Aí eu ia para um outro estudo, eu ficava 40 minutos. Fazer outra pausa. Então, resumindo aqui as conclusões depois de analisar tudo isso. Primeiro, você define o tempo, só você sabe o que é melhor para você. Você já viu por essa pesquisa que fizeram, que nem foi com tantas pessoas, a variação de span entre as pessoas é gigantesco. Tem pessoas que quase não conseguem se concentrar e tem pessoas que conseguem ficar um tempão concentrado. E a segunda conclusão, na minha visão mais importante é, enquanto você está focado, você não precisa fazer a pausa obrigatória. E se você já está desfocado muito antes do tempo previsto, faz a pausa, porque não adianta ficar estudando se você já está com esse A-span quase inexistente. E é importante que você sempre estude quando você está com seu nível de atenção alto, porque se você estiver com nível de atenção muito baixo, você não vai se lembrar de absolutamente nada. Uma outra coisa que você pode fazer para melhorar a sua taxa de retenção é usar revisão ativa, então eu vou deixar um vídeo aqui no final. Me diz se você gostou desse tipo de vídeo um pouco mais científico, e por hoje é isso. Obrigado!